quando a gente aceitou Jesus na minha família, os meus pais se converteram primeiro, eu tinha 17 anos, eu vim de férias da faculdade, e para mim foi a pior notícia que eu recebi quando eu fiquei sabendo que meus pais tinham virado evangélicos, porque eu não gostava de evangélicos, eu não gostava de igreja evangélica, eu não gostava de pastores evangélicos. E eu não sei o que é pior, se é hoje eu virar um pastor ou você estar sentado aqui para me ouvir, mas esse é o Deus que a gente serve, Ele confunde os que pensam que são. Aí meus pais me deram essa notícia, a gente se converteu. Eu falei, poxa, pai, vocês viraram crente? Não, filho, mas é incrível, tá mudando a nossa história. Eu falei, paizão, eu amo vocês, eu vou continuar amando vocês, mas, cara, pra mim não dá. Se alguém me perguntasse meus pais, qual a religião dos meus pais, eu vou ter que dizer que meus pais são crentes. Era nesse nível o meu nível de bloqueio. E aí meus pais me chamaram para passar uns dias na casa deles, quando eu estava de férias da faculdade, eu morava em outro lugar. E aí quando eu cheguei lá, meu pai falou, filhão, tem um pastor que vai vir visitar a gente, eu queria que você só desse um abraço nele. Eu falei, pai, olha só, você virar evangélico tudo bem, mas trazer pastor para dentro de casa já é demais. Ele falou, filho, é bem rápido, é 5 minutinhos. Eu falei, tá bom, paizão, eu tô na tua casa, você que manda, mas eu não vou nem me arrumar. Ele falou, tá bom. Eu falei, eu não vou nem tomar banho, tá bom. Não vou nem botar perfume, nada, tá bom, fica do jeito que você tá. Eu falei, então tá bom. Aí daqui a pouco entra o pastor, eu brinco que ele era muito feio, ele parecia o pinguim do Batman de terno. Ele entrou, eu falei, tudo bom, pastor? Aí depois entrou a esposa dele, eu falei, tudo bom, esposa do pastor? Depois entraram as filhas dele, eu falei, uou. Deixa eu ver o que esse homem tem para falar. Senta aqui, fica à vontade. Você quer uma Nutella, água com gás? Não? Ok. Quando eles saíram lá de casa, eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu gostei da conversa, eu gostei da... Interessante a fé deles. Inclusive eu queria conhecer um pouco mais da fé deles. Se você conseguiu o MSN da filha do pastor, seria incrível para ela me ajudar nessa jornada. E a gente conversou por dias pelo MSN. E foi a relação mais pura que eu tive, porque ela tinha algo que eu nunca tinha visto em uma menina. Ela tinha pureza e aquilo para mim era novo. E aí um dia ela falou, eu tô saindo, eu tô indo pro culto. Eu falei, eu não sei por que eu tô falando isso aqui. Tem anos que eu não falo sobre isso, mas vai fazer sentido para alguém. Amém? E aí eu falei, não sai não, vamos conversar. Ela falou, não, o culto para mim é prioridade. Eu falei, tá bom, onde é que vai ser o culto? Ela falou, vai ser em São Gonçalo. E eu lembro que eu só tinha ido uma vez nessa cidade. A única vez que eu tinha ido para São Gonçalo foi para jogar handball, a gente competia. E o meu professor reuniu todo o time e falou, vocês estão entrando em São Gonçalo, não coloca a cabeça para fora, não fala com ninguém, vocês estão em São Gonçalo. E aquilo ecoou na minha mente, São Gonçalo, São Gonçalo, São Gonçalo. E agora a menina que eu estou gostando é evangélica da Assembleia de Deus de São Gonçalo. Eu falei, ou Deus está muito nisso, ou esse negócio não vai terminar bem. E aí eu lembro que eu entrei a primeira vez, irmão, numa igreja evangélica. Eu vi pessoas falando de outras línguas, aquelas irmãs de saia do coque. Eu falei, mano, que loucura isso aqui, cara. A gente falando coisas que eu não entendia. Na entrada o obreiro falou, a paz do Senhor, varão. Eu falei, tudo bom, irmão? Você veio adorar a Deus? Eu falei, eu vim falar com a filha do pastor, mas se vier no pacote tá tudo bem. Eu lembro que eu sentei, gente, diante de Deus, que foi exatamente assim. Eu lembro que eu sentei e daqui a pouco o único lugar que tinha disponível, o cara do meu lado levantou, do outro lado levantou, a pessoa da frente levantou e eu levantei também. Aí eles abriram um livro, eu falei, irmão, eu não recebi esse livro. Ele falou, mas você é do coral? Eu falei, coral? Do nada os caras começam a cantar. Eu sentei no meio do coral da Assembleia de Deus, no meu primeiro culto. Eu lembro que eu saí de lá e eu falei, cara, quer saber? Eu gostei. Eu acho que eu vou voltar a semana que vem. E eu voltei na semana seguinte, na outra e na outra. Eu comecei a chegar às 6 horas da manhã nos cultos de domingo. Eu participava da consagração, do culto de intercessão, do culto das senhoras, do culto de adolescentes. E em dezembro vai fazer 14 anos que eu sou casado com a filha do pastor. 3 filhos. E olha onde é que eu estou. Me tornei pastor evangélico, plantador de igreja. Por que eu estou falando isso tudo? Eu nem sei, mas vai fazer sentido para alguém. Porque no momento em que eu vi portas naturais se fechando, eu vi portas sobrenaturais se abrindo.
No momento em que eu vi que eu estava perdendo o controle da minha história, na verdade a minha história estava entrando no controle de Deus. No momento que eu vi que os meus planos estavam sendo frustrados, eu comecei a ver os planos sendo desenhados pelas próprias mãos de Deus. Irmão, deixa eu liberar algo sobre você. Existem portas que Deus fecha para que os nossos olhos se abram. E é melhor perder o controle com Deus do que ter o controle sem Ele.